sou Arthur de Azevedo, eu sou aluno da Educação Física da Universidade de Brasília e bolsista PIBEX do projeto de Karatê da Faculdade de Educação Física do UNB. Eu sou faixa preta de Karatê Shotokan, afiliado à JK Brasil, e eu já dou aula de Karatê há mais de 3 anos. A nossa proposta aqui hoje é apresentar alguns exercícios para o treinamento físico voltado aos praticantes e aos atletas de Karatê. Nós vamos iniciar a nossa movimentação com alguns exercícios para facilitar a mobilidade e soltar um pouco o corpo. Inicialmente a gente vai manter os pés na largura dos quadris, a ponta dos pés um pouco viradas para fora e vai agachar ficando de cócoras e fazer esse movimento de pêndulo na direção da ponta do pé, sempre soltando para um lado, para o outro, mantendo o tronco ereto, de um lado para o outro, até o limite do tornozelo. No segundo movimento, nós vamos erguer a perna e segurá-la em cima. O joelho vai ao mais alto que conseguir e em seguida você faz um avanço à frente, flexionando os joelhos em 90 graus, tanto de frente quanto atrás, com os braços para o lado. E aí nós fazemos esse giro lateral no sentido da perna da frente. Volta para frente e troca de pé. Virando para o lado. Caso você não tenha espaço para fazer essa movimentação continuamente, você pode ir para frente, girar e fazer para trás. Então, saindo daqui, a gente inicia uma perna, desce, gira para o lado. Subimos aqui, faz a volta para a outra perna. O movimento seguinte, ele é feito apoiando-se no chão, sempre mantendo os joelhos estendidos. Nós fazemos a flexão de quadril até tocar o chão e avança com as mãos à frente, mantendo as pernas eretas. Quando as mãos chegarem na altura do ombro, avança com o joelho à frente, volta, troca de perna. Volta, põe a perna à frente e troca novamente. Ao final, com as pernas estendidas, caminha mantendo os joelhos estendidos até chegar à frente e aí erguemos o quadril, fazendo essa extensão. Então esse movimento também pode ser feito continuamente, avançando e recuando, ou você pode fazer ficando em pé, virando e fazendo a volta. Então desce, sempre pelo quadril, mantendo os joelhos estendidos, caminha até na frente. Apoia uma perna, apoia a outra. Passa pela frente, volta atrás, caminha. Ergue o quadril, vira para o outro lado e faz a volta. Então a gente trabalha com um movimento que vai ser feito em deslocamento. A gente vai fazer esse deslocamento lateralmente. Então começamos na posição de cócoras e a perna vai estender lateralmente. Daqui a gente faz uma transição de uma perna para outra, cruza a perna por trás e finaliza esse giro. Então a gente vai fazer o movimento agora com a outra perna. Caso não haja espaço, é só virar para o outro lado e fazer a volta.
esse movimento também vai ser feito continuamente. Então você pode fazer uma movimentação deslocando-se continuamente ou faz essa ida e volta dessa maneira. Esses são exercícios que, além de funcionarem muito bem para facilitar a nossa mobilidade, ainda funcionam como um aquecimento. Vocês podem perceber que ao realizá-los, o seu corpo já vai estar pronto para fazer exercícios um pouco mais intensos. Então, seguindo com a nossa sequência, a gente vai fazer alguns exercícios de agachamento para a gente continuar preparando a parte dos membros inferiores. Então, a gente vai manter os pés na largura dos quadris, as mãos elevadas em posição de guarda e vamos fazer o agachamento. Descendo atrás e subindo, sempre mantendo o tronco ereto. O nosso tronco no karatê basicamente nunca se inclina, só em questões muito específicas. Então a gente vai sempre trabalhar nessa postura. E aí em seguida a gente vai fazer o movimento de salto propriamente. Então a gente vai fazer o salto, vamos manter a mesma postura e a gente agacha e salta subindo os joelhos. Sempre tentando manter essa postura. E para finalizar esse início, a gente vai fazer um movimento de puxada das mãos. Então a gente inicia com os dois punhos alinhados à frente, lembrando que preferencialmente eles vão ficar abaixo da linha do ombro e você vai puxar os dois cotovelos atrás, máxima velocidade possível. E aí retorna. Retorna. Aqui você não precisa ter um tempo específico. Na hora que chegar lá na frente, se prepara e puxa com tudo atrás. E aí relaxa. Então esse movimento ele vai ser feito basicamente em dois tempos. O primeiro de preparação e a puxada. Recupera, puxa. Recupera, puxa. E você vai fazer um movimento de aproximação dos cotovelos atrás do tronco. Então, dessa forma, com os cotovelos tentando se aproximar o máximo possível. Ainda para a gente trabalhar a resistência dos nossos membros inferiores, a gente vai fazer agora uma sequência de agachamentos junto com o Megeli. Então a gente vai agachar e assim que levantar, vai fazer o chute. Novamente, nossas mãos mantidas nessa posição. Por quê? Para a gente já também se acostumar com essa posição de guarda. Aqui não precisa ter nenhuma tensão. Basta manter as mãos na posição. Então aqui, a gente agacha, quando levanta, chuta e já segue novamente, trocando de pé. Lembrando que aqui é essencial a puxada da perna no final. Então, ao finalizar o chute lá na frente, puxar a perna o mais rápido possível. Sempre mantendo essa sequência. E para deixar um pouquinho mais difícil se acostumar com o movimento secundário, após o chute, nós vamos cair à frente em Zenkutsu, com a nossa base avançada. Então, ainda mantendo as mãos, agacha, chuta, cai à frente e volta atrás. Agacha, chuta, cai à frente e volta atrás. Lateralmente, para facilitar um pouco a visão, lembrando de ao máximo manter a postura, evitar de fazer a flexão do tronco. Agacha, chuta à frente.
Agacha, chuta à frente. Então a gente tem essas duas variações do agachamento com uma ergueria à frente. Bem, agora a gente vai entrar em exercício um pouco mais para o desenvolvimento da força e desse trabalho de potência. Então, para a gente ter mais velocidade ainda e conseguir aplicar mais força nos nossos golpes sem torná-los lentos. Então, a gente tem que fazer essas duas coisas, aumentar tanto a velocidade quanto a força. E a maior parte da força do nosso golpe está nas pernas. Então, para isso a gente vai fazer um desenvolvimento de salto unilateral, ou seja, apenas uma perna, a gente vai fazer uma flexão leve, sem abaixar e subir. Por quê? Em vários momentos do karatê, a gente tem que sair de uma posição estática para o golpe. Ou seja, você não vai ter o tempo de fazer essa compensação para atacar. Principalmente porque o seu adversário ele vai perceber essa movimentação. Então, o seu tempo de fazer um contra-movimento, ele já fez alguma coisa. É essencial lembrar que você nunca está sozinho. Então, por isso a gente vai treinar, ainda com a nossa posição de guarda, apenas um pé no chão, o outro pode ir para trás, a gente vai fazer uma leve flexão e daqui o movimento é totalmente para cima. Na hora que pousar, pode colocar outra perna no chão para se equilibrar. Faz novamente o equilíbrio, tira a perna do chão, faz uma leve flexão e salta. Esse movimento pode ser feito repetidas vezes. Em uma única série, a gente pode fazê-lo de 6 até 8 vezes sem se cansar muito. Ou seja, mantendo a velocidade. Não é interessante que a gente perca a velocidade nos treinos. Nesse caso específico de treinamento físico, a gente quer treinar sempre na velocidade máxima. Então a mesma coisa com a outra perna. Vai se equilibrar, abaixar, na dúvida, conta de 2 a 3 segundos aqui embaixo, e aí salta. Pontos interessantes aqui. Eu posso puxar a perna? Nesse caso não vai ser interessante, porque a gente não vai fazer um movimento dessa forma. Então, quando a gente faz essa movimentação no karatê, o nosso movimento ele é de total extensão. Dificilmente você tem um movimento em que você estenda a perna e puxe no final. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, mantendo a posição estática, flexionando o joelho e salta. Esse salto, a sua intenção é chegar o mais alto possível e o mais rápido possível. Por quê? Como a gente está fazendo um trabalho de desenvolvimento de potência, quanto maior a sua velocidade, maior a altura que você vai chegar. Então, se você se concentrar aqui embaixo em fazer muita força, você vai contrair a musculatura antes da hora e não vai ter força para subir. Então, a ideia aqui é que você estabilize o corpo e consiga ficar o menos tenso possível para aplicar o máximo de velocidade. E aí ter uma altura interessante de salto. A partir daqui a gente vai fazer uma variação agora, que é com o salto para frente, que afinal é o nosso objetivo. E por que a gente faz o salto para cima então? A gente tem vários estudos e várias aplicações científicas dessa transferência. Ou seja, as pessoas que pulam mais longe, geralmente são as que pulam mais alto. E as pessoas que conseguem desenvolver maior potência nas pernas, têm a maior altura de salto. Então a gente faz esse treino de altura de salto para aumentar a potência da perna. Então a gente aplica isso no treino horizontal. Ele vai seguir a mesma lógica. Mas agora, na hora que você fizer a extensão da perna, a gente vai se projetar para frente. Lembrando, sempre com muito cuidado, se você tiver uma superfície emborrachada para treinar, um tatame ou um tapete que consiga absorver sem te colocar em risco, que não vai escorregar,
pode ser interessante como uma proteção inicial. Então a gente faz a mesma posição, flexiona o joelho, mantém a posição baixa e salta para frente. O que a gente tem que tentar trabalhar? Evitar movimentações excessivas. Por exemplo, evitar de na hora que fizer essa flexão, começar a pendular o tronco para frente. Por quê? Aplicação prática. Quando estamos lutando, você evita iniciar o movimento com o tronco. Então a gente sempre faz esse movimento de quadril. Aqui a gente segue a mesma lógica. Então descemos e inicia o movimento diretamente pelo pé, lançando o quadril para frente. A mesma coisa vai se aplicar à outra perna. O que também é interessante evitar? Talvez, se você se concentrar muito em manter o tronco para trás, a sua perna pode passar muito à frente e o tronco chegar atrasado. E com esse movimento de pêndulo, você pode não conseguir parar o movimento. Então, o ideal é que a gente tente fazer esse deslocamento como uma unidade, uma parte única, de cima a baixo. E para finalizar essa série, a gente vai adicionar um golpe, a gente vai adicionar um Kizamizuki. Então, quando a gente coloca aqui, você vai se lançar à frente e utilizar um Kizamizuki, o braço do mesmo lado da perna. Por que isso? Esse é um movimento que é natural. Quando estamos em postura de luta, você avança e bate. Mas a gente está bastante acostumado a utilizar só a perna de trás e parar aqui. Então a gente faz um treinamento com a perna da frente agora. Sai daqui, se lança e utiliza o golpe. E a mesma coisa com a outra perna. Depois dessa sequência de pernas, a gente faz alguns movimentos também para os braços, para os membros superiores. Basicamente a gente vai utilizar o quê? Flexão ou apoio no solo. Inicialmente a gente tem uma variação específica para a gente ter a nossa resistência, utilizando o punho fechado. Seria o Seiken, a parte do punho que nós usamos para aplicar o golpe. Como que nós vamos fazer? Apoiando essas partes no chão, mantendo a posição do soco e vai erguer o tronco atrás e vai apoiar aqui. Fazer isso no chão direto, para quem não está acostumado, é bastante dolorido. Então você pode iniciar fazendo um apoio na parede, da mesma forma. Ou ainda, a gente vai fazer a flexão completa apoiado no punho. Então, ele fechado no chão e nós fazemos a flexão. Aqui sempre lembrando que é essa região que vai ficar apoiada no chão. Você não pode inclinar a mão dessa forma, apoiando a parte mais externa dela, mais lateral. Vai iniciar com esses ossos próximos do polegar. Mas beleza, e aí onde que a gente vai fazer um treino de potência? Aqui a gente vai usar a mão aberta, porque esse impacto todo no punho e aqui na mão seria muito grande. Ele é dolorido, para quem não está acostumado, tem um alto potencial de lesão, então a gente vai usar apoiado, a mão aberta, e mesmo assim é preciso ter muito cuidado com o punho,
Aqui vai aplicar a mesma coisa. Quem tiver uma superfície macia para treinar, pelo menos no início, é ideal. Alguns ajustes no apoio. A nossa mão no chão vai ficar na altura do peito, um pouco abaixo. Os nossos cotovelos vão ficar virados para baixo, ou quando estivermos deitados, na sua orientação para trás, próximos ao corpo, da mesma forma que o nosso soco. O nosso cotovelo sai colado no corpo e aqui a flexão ele não vai colar porque nossas mãos estão um pouco mais afastadas, mas ele vai se aproximar e forçar o ombro para baixo e para trás. Então, sem ficar com o ombro erguido e sem trazer o ombro para frente. E daqui nós vamos saltar. Então, abaixa, empurra o chão com toda a sua velocidade possível para que você consiga tirar a mão do chão. Os principais cuidados aqui para você não ter nenhuma lesão, para você se cuidar, é você aparar a queda. Então você não finaliza o movimento com o braço estendido, porque isso vai te causar muito impacto nas articulações. Então você empurra o chão e amortece o impacto. Depois você estende os braços para iniciar o movimento seguinte. E nesse movimento de apoio no solo, a gente também tem algumas variações depois que você já consegue fazer essa flexão tirando a mão do chão, que vai ser uma variação batendo palma, provavelmente todo mundo já viu. O movimento ele não muda, você vai aplicar a mesma técnica, os ombros para trás e para baixo, os cotovelos para baixo, as mãos na altura do peito. Exceto que aqui na hora que você levantar, puxa as mãos. Você tem que puxar as mãos para dentro, vai bater essa palma próxima do corpo e ela vai voltar para amortecer o seu impacto. Aqui é preciso um cuidado extra, porque como você puxa a mão mais alto e retorna ao solo, você aumenta um pouco o impacto no punho. Então, esse amortecimento do movimento, ele é ainda mais importante. E aqui a gente ainda consegue adicionar mais uma variação, que vai ser erguendo os braços acima da cabeça. E por que essas variações? Para você poder adicioná-las ao seu movimento, você sempre precisa pular mais alto. Se a diferença na hora que você sair do chão, no apoio, for muito pequena, você não tem o tempo de tirar o braço e voltar. Ao pensar nisso, depois que a gente já desenvolveu a nossa potência e o nosso corpo já está habituado, quanto mais você empurrar, maior vai ser a altura que você sobe. E aí você tem o tempo para fazer movimentos diferentes. Muito bem, depois que a gente já treinou as pernas, já treinamos os braços, a gente vai adicionar uma sequência agora que vai fazer uma combinação dos dois. Então que vai envolver o nosso agachamento, a potência para voltar e a potência para estender o braço e o cotovelo à frente. Como que a gente vai fazer isso? Um movimento de afundo junto com o Gyakuzuki. Qual é a diferença do nosso movimento normal? Quando a gente vai aplicar um Gyakuzuki, a gente só avança uma perna e bate com a perna estendida. Aqui nesse momento não vai ser o nosso objetivo, porque a gente está fazendo um treino específico físico. Então, as pernas vão ficar flexionadas, as duas em 90 graus. Vamos estender
aqui. Igual ao movimento inicial, em que a gente subia e descia à frente, certo? E aqui a gente vai trabalhar a rotação do quadril junto com o Gyatsuki. Então a gente vai avançar. Idealmente daqui você já vai dar um outro passo. Qual que é o cuidado aqui? Não é o nosso ombro que vai para frente. A rotação do quadril é que vai lançar. Ok? E não isso aqui com o ombro. Não vamos fazer esse movimento de lançar o ombro à frente, sim rotacionar o quadril. Aqui a gente consegue fazer a mesma coisa. Se você não tiver um espaço de deslocamento frontal grande, a gente vai e volta. Daqui finalizou, vira para o outro lado e faz a volta. Então esse é um movimento que a gente pode fazer repetidamente para fazer esse treino de giro de quadril associado à potência tanto do braço quanto da perna. E quando a gente começa a ficar mais confortável, dá para fazê-lo acelerado. Voltando, mesma coisa. Então, todos esses movimentos têm uma transferência aplicável ao karatê. A gente vai favorecer o ganho de força e principalmente o ganho de potência, que vai ser o que vai trazer a melhoria mais visível para o karatê. Eu agradeço muito a todo mundo que participou, que fez aqui, que fez o treino, que tentou fazer os exercícios. Eu espero ter contribuído de alguma forma e eu estou sempre à disposição. Eu dou aula de karatê e eu ainda sou estudante de educação física, então eu estou sempre envolvido tanto nas questões da faculdade quanto em pesquisas e estudos, e eu me coloco à disposição para ajudar quem tiver interesse. Valeu!